Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprendermos mais de Deus e termos comunhão com Ele. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigado pelo seu cuidado, o seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá meios, Senhor, de espalhar a tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar comigo agora, Senhor. Que o seu Santo Espírito, Senhor, fale ao meu coração, Senhor, e também de todas as pessoas que vierem a assistir essa aula, Senhor Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa se tornar viva, Senhor, no nosso coração e nos transformar em verdadeiros adoradores, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos na nossa 15ª aula sobre a essência da verdadeira adoração, baseada no livro de John MacArthur, e que nós temos percorrido capítulo a capítulo, né, aprendendo tantas verdades sobre a adoração. Nós temos visto que a adoração verdadeira envolve tudo que está no interior da pessoa, né, tudo que está também no exterior, nas ações, e o que acontece na reunião do povo de Deus. Nós temos olhado para vários aspectos da adoração e nós temos uma definição de adoração que John MacArthur traz do arcebispo de Cantuária, William Temple, que diz: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, limpar a imaginação por meio da beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. Então, a adoração é tudo aquilo que nós somos, reagindo a tudo aquilo que Deus é. Eu não sei você, mas quanto ampliou o meu conceito de adoração, todas essas lições até agora, né? Aquilo que possivelmente, muitas vezes a gente acreditava ser só o momento do louvor da igreja, é algo tão mais intenso, é fruto de um relacionamento tão maior com o nosso Deus, não é verdade? E nós vimos vários aspectos, portanto, da adoração. A primeira coisa que nós vimos é que o fundamento da adoração, o fundamento para a adoração, é a salvação pessoal. Só pode ser um verdadeiro adorador aquele que tem a sua vida nas mãos de Jesus, aquele que foi salvo realmente pelo Senhor Jesus, que através do sangue de Jesus na cruz, ele se reconhece pecador e é limpo de seus pecados, né? Dessa forma, realmente ganhando a vida eterna. Então, o verdadeiro adorador é alguém salvo. Os não salvos não podem prestar adoração aceitável ao Senhor. A segunda coisa que vimos é que o único objeto da adoração é o Deus vivo e verdadeiro, tal como ele se revelou em sua palavra. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus. E qual Deus? Ao Deus revelado na palavra de Deus, né? Na Bíblia. É a esse Deus vivo e verdadeiro que ele adora. Esse é o nosso único objeto de adoração. Nós também vimos que a esfera da adoração está em toda parte e em todos os momentos. Nossa esfera de adoração, onde nós adoramos, né? Nós tivemos aquela aula em que falava, será que é no monte, será que é no templo? E nós vimos que a adoração ela acontece em todo lugar, em todo tempo e principalmente na comunhão dos redimidos do Senhor. Então, essa é a esfera da adoração. Vimos também que a essência da adoração deve estar perfeitamente equilibrada entre o espírito e a verdade. Nossa adoração, ela não é só emoção, nossa adoração não é só racional, ela é as duas coisas. Ela é alicerçada na palavra de Deus, nas verdades de Deus, e também envolve o nosso coração, o nosso espírito. E por fim, nós vimos algumas formas práticas de glorificar e adorar a Deus como se deve. E hoje nós vamos ver
sobre a preparação para a adoração. Quando nós temos um culto, tudo é preparado. Os músicos se preparam, o pastor prepara a mensagem, né? Tudo é preparado para ser feito um culto. Um culto não acontece assim de repente. Ele é planejado, ele é preparado. E nós podemos pensar, qual deve ser a preparação para os adoradores individuais? Muitas vezes isso é negligenciado. Nós vamos para o culto despretensiosamente, né? Nós vamos lá para assistir o culto, assistir o que os outros prepararam. Mas essa não deve ser a realidade. Nós também, como adoradores individuais que vão ao culto, né, que prestam culto a Deus, ou quando estamos adorando a Deus no nosso dia a dia, no nosso viver, nós temos que nos preparar. E nós vamos ver essa preparação em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, que diz: aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Esse versículo, então, ele sugere 4 pontos específicos aí de controle para testar a nossa prontidão para adorar. E nós vamos ver cada um desses 4 pontos de acordo com esse versículo. O primeiro deles é a sinceridade. Nós precisamos nos aproximar com um coração sincero. É o que diz aí Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com um coração sincero. Um coração verdadeiro, focado em Deus, né? Não um coração que está ali na adoração pensando em outras coisas, ou buscando outras coisas, buscando a sua própria satisfação, o seu ego, mas realmente um coração sem hipocrisia, um coração entregue naquele momento a adorar única e exclusivamente ao Deus verdadeiro. É isso o que nós precisamos preparar primeiro, né? A nossa adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. O segundo ponto de controle é a fidelidade. Aqui está dizendo, com plena certeza da fé. Aqui nós temos uma diferenciação entre a velha aliança, a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, os hebreus, eles adoravam a Deus baseado em quê? Em sacrifícios, né? Em cerimônias. Era nessas coisas. Mas na nova aliança, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, isso foi rompido. E a verdadeira adoração envolve fé, uma fé real, uma fidelidade a Jesus. Não mais sacrifícios, não mais cerimônias. O sacrifício já tinha sido feito, né? Que foi Jesus morrer na cruz. E, portanto, a nossa adoração não pode estar baseada em rituais, mas realmente na fé em Jesus Cristo. Nós temos que ter plena certeza de que nosso acesso ao Pai é através de Jesus e não de nenhuma outra coisa. Então, a essência, né, da adoração deve ser a nossa fidelidade a Deus, entendendo que o acesso a Ele é através da fé em Jesus. O terceiro ponto de controle para sabermos se estamos preparados aí para uma adoração aceitável ao Senhor é a humildade. Hebreus diz: aproximemo-nos com o coração purificado da má consciência. Além de sabermos que temos acesso ao Pai através da fé, nós temos que ter consciência e humildade olhando para nós e para a nossa má consciência, né? Nos purificando da nossa má consciência, ou seja, entendendo que somos indignos, que não, por nós mesmos, nós não teríamos esse acesso. E nós precisamos, portanto, ser purificados de todo pecado através do sangue de Jesus. Então, é essa humildade de reconhecer de que lugar está partindo a adoração, né? E que você por você mesmo não seria digno de chegar diante do Deus Santo e Poderoso e prestar uma adoração aceitável. Mas isso acontece só por quê?
porque você foi resgatado por Jesus Cristo. E o último ponto de controle está aqui em Hebreus 10, 22, é a pureza. Aproximemo-nos, tendo o corpo lavado com água limpa. Claro que não se trata aí de tomar banho antes de ir para a igreja, né? Não é isso. Isso seria até talvez mais simples, mas é ter um corpo purificado. E como é que a gente faz isso, né? Nós temos essa imagem muito clara quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né? Não havia ali ninguém para lavar os pés e é Jesus que vai lavar os pés dos discípulos, os pés empoeirados dos discípulos. E o que acontece? Pedro já fala lá em João capítulo 13, versículo 8. Ele diz, nunca lavarás meus pés. Né? Imagina, o Senhor vai lavar meus pés? E Jesus responde para ele, se eu não te lavar, não terás parte comigo. E aí, quando Pedro ouve isso, olha, se você não deixar eu lavar seu pé, você não vai ter parte comigo. Pedro, então, usando toda a sua emoção, né? Ele vai falar, então, não lave, Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Né? Me lave inteiro. Se é para ter comunhão com o Senhor, então eu quero me dar banho aqui, né? E Jesus diz para ele, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, pois no mais está todo limpo. Nós fomos limpos pelo sangue de Jesus Cristo e isso é permanente. Mas, uma hora ou outra, né, a gente suja lá nosso pé na poeira do mundo, no pecado. E aí, 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Então vem o nosso arrependimento, a confissão, e aí Jesus nos torna limpos, porque confessamos aquele pecado. Essa limpeza diária, né, frequente, ela é um pré-requisito para realmente entrarmos na presença da santidade de Deus e adorarmos a Ele. Eu já falei aqui uma vez, e hoje em dia não é mais uma prática tão comum ver nas igrejas, mas quando eu era pequena isso era muito comum. As pessoas entravam na igreja e a primeira coisa que elas faziam, alguns se ajoelhavam, né? Depois pararam de ajoelhar, começaram só a sentar, depois nem orar mais a gente ora, né? Todos nós fomos perdendo isso com o tempo, mas ao entrar à casa de Deus, antes de se iniciar ali um culto de adoração com toda a congregação, cada um buscava, né, a Deus e pedia perdão pelos pecados, purificava-se ali. E essa também deveria ser a nossa atitude, não só quando estamos reunidos no templo, mas também quando separamos tempo para adorar a Deus, né? Nossa primeira atitude antes de entrar à presença de Deus deve ser a do nosso arrependimento, da nossa confissão, para que realmente nós possamos estar purificados entrando diante de Deus. Então, estes são os pontos de controle, de preparação para a adoração: a sinceridade, a fidelidade, a humildade e a pureza. Se nós formos aprovados nestes pontos de controle, se a gente for vendo que, não, eu estou aqui com o coração sincero, eu estou reconhecendo que é pela fé que eu me aproximo de Deus, eu estou realmente consciente da minha situação de indignidade e de que só sou realmente, só posso entrar realmente na frente de Deus por conta do seu Filho Jesus, né? E também já confessei os meus pecados ao Senhor e, portanto, estou puro diante dele. Eu posso ter certeza, depois de passar por esses passos, que eu estou me aproximando de Deus e Deus está se aproximando de mim. E a minha adoração será aceitável. Essa é a divina promessa e a adoração alcança sua altura mais sublime quando o adorador está vivendo na presença de Deus, no brilho de sua glória, uma vida de adoração. Olha que lindo isso, né? A gente está diante da glória de Deus, do brilho da glória de Deus, podendo realmente adorá-lo em espírito e em verdade. A verdade é
que muitas poucas pessoas, né, muito pouco de nós mesmos, experimentamos esse tipo de adoração, essa adoração real que enxerga a glória de Deus. E isso se deve muitas vezes a gente colocar obstáculos para que aconteça. Ah, é muito difícil uma adoração assim. Mas nós vemos na palavra de Deus que existem adorações que foram de superação de todo e qualquer obstáculo. A primeira que nós vamos ver é a adoração de arrependimento. E nós vemos isso em quem? Em Davi. Davi pecou, né, com Batseba, fez algo vergonhoso e foi punido por Deus por isso. E nós vemos que depois que ele é punido, quando vem realmente ali a correção de Deus, que o amava e por isso o corrigiu, né? Nós vamos ver a reação de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. E diz: Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e adorou. A situação de Davi era trágica, ele tinha perdido o filho dele, ele estava lá nas cinzas, né, todo rasgado de tristeza. E o que ele faz? Depois do pranto, ele se lava, passa óleo, vai no santuário e adora ao Senhor. Muitas vezes, quando nós somos corrigidos, nós não temos uma atitude de adoração. Nós temos uma atitude de amargura, de revolta contra Deus, como é que pode estar acontecendo esse tipo de coisa, mas não foi isso que aconteceu com Davi. Ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu e, portanto, pôde adorar ao Senhor, pôde restaurar o seu relacionamento com Deus. Então, quando a adversidade, quando o pecado entra na nossa vida e somos punidos por isso, pelo nosso Deus que nos ama e nos corrige, nós precisamos ter uma atitude de adoração, reconhecendo que Deus tem todo o direito de nos punir, né? Que nós temos que receber as consequências dos nossos atos pecaminosos e que em misericórdia Deus está ali pronto a nos perdoar e por isso nós o adoramos. Um segundo tipo de adoração, de superação de um obstáculo, é a adoração de submissão. E nós vemos isso na vida de quem? De Jó. Jó, quando soube que tinha perdido todas as coisas, né? Tinha perdido os filhos, tinha perdido todos os bens materiais, tudo. O que ele fez? Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia diz: Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. Perdeu tudo, perdeu seus filhos, né? Um bem mais precioso, não foi um, foram todos. E se rasgar, chorar sim, de tristeza, porque ele era humano, né? Mas rasgado, triste, prostrou-se no chão e ele fez o quê? Adorou. E Jó disse: Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A sua reação foi de inquestionável submissão. Em nenhum momento se instaurou no coração de Jó a amargura, o rancor, né? A revolta contra o que Deus tinha tirado dele. Não, foi de submissão total à vontade de Deus. E além disso, Jó conseguiu enxergar no que Deus estava fazendo a bondade de Deus. Em Jó 23:10 ele diz: Mas ele sabe o caminho por onde ando. Se me colocasse à prova, sairia como o ouro. Quando Deus, né, nos coloca à prova, ele tem um resultado positivo que ele quer tirar dali. Ele tem o plano todo na mente dele. Ele vê o caminho todo e ele sabe que você está passando aqui por essa situação porque ele te quer ver lá na frente mais purificado, brilhando realmente, né, como ouro. Então, Deus, ele
conhece todas as situações da nossa vida, todas as dores que vamos passar, todos os momentos da nossa história. E isso deve ser uma coisa que tem que estar presente na nossa mente o tempo todo. Porque quando estamos vivendo as dores, não é fácil a gente adorar. Mas, se nós tivermos a clareza do objetivo para onde Deus está nos conduzindo, aí sim, será muito mais fácil nós adorarmos a esse Deus e dizermos como Jó, eu sei o que ele está fazendo, né? Ele me provaria e eu sairia como ouro. Então, Deus tem os seus propósitos para todas as coisas. E a nossa adoração de submissão é uma oração que vence os obstáculos das calamidades, das dores pelas quais passamos. Nós então podemos adorar sim depois de pecarmos, adorar sim quando estamos sofrendo. E tem um outro tipo de adoração que nós podemos fazer também, que é de superação, que é a adoração de devoção. E quem prestou essa adoração de devoção foi Abraão. Abraão, quando ele recebeu a ordem de Deus, né, para matar o seu filho Isaque, para realmente oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, nós vemos lá em Gênesis capítulo 22 o que aconteceu. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Não parece incrível esse tipo de adoração, né? Quando um pai que está levando o seu filho para o sacrifício, e que ele nem chama de sacrifício, né? Está tendo aquele momento tão difícil, ele diz, vou fazer isso e vou adorar. Algumas pessoas não querem adorar a Deus porque acham que isso vai tirar alguma coisa delas. Vai tirar o tempo, né? Ah, não, nesse horário, eu tenho muitas outras coisas para fazer, não dá tempo de fazer isso. Não vou gastar meu tempo, não vou gastar esforços, não vou gastar até mesmo custo financeiro, né? Ah, tem que pôr gasolina no carro para ir até a igreja. Não, é muito caro, né? A gasolina está cara. E nós vamos, sem querer, realmente, fazer nada além dos nossos esforços. A gente quer estar no nosso conforto, né? Não queremos nada que cobre a gente de nada. E aqui nós temos o quê? Um homem dando o seu filho. E disposto a adorar a Deus, apesar dessa perda. Abraão estava disposto a oferecer a adoração, não importava o custo que isso tivesse. Então, através desses 3 exemplos, Davi, Jó e Abraão, nós podemos ver que não existem obstáculos para a adoração. Não existe o obstáculo do pecado, não existe o obstáculo das calamidades e do sofrimento, e não existe o obstáculo do preço a ser pago. Tudo, em todos os momentos, nós podemos sim adorar a Deus. E essa adoração traz resultados. O primeiro resultado que a adoração verdadeira traz é aquilo que nós já vemos falando desde a primeira aula aqui, né? Na adoração, Deus, ele é glorificado. Nós temos aí em Levíticos capítulo 10, versículo 3, dizendo: manifestarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Deus quer ser glorificado, ele quer ser separado entre o seu povo, e a adoração, ela faz isso. Salmo 50, 23 diz: aquele que oferece sacrifício de ação de graças me glorifica. Então a adoração verdadeira tem como resultado isso, glorificar a Deus. Mas além de Deus ser glorificado, os crentes são purificados. Porque em Salmos 24, 4 diz que nós devemos entrar na presença de Deus limpos de mão e puros de coração. Então, quando nós estamos fazendo a verdadeira adoração, depois de nós termos confessado ao Senhor
os nossos pecados e temos nos purificado disso, então o que vai acontecer com nós? Deus vai ser glorificado e nós vamos ser purificados nesse processo. E além de nós sermos purificados, a igreja de Deus será pura. E por quê? Porque quanto mais nós adoramos a Deus, mais próximo nós estamos de Deus, mais claras vão ficando as nossas imperfeições. Então, cada um de nós vai buscando a purificação e a igreja de Deus se purifica. Então, produz pureza, né? Então, a verdadeira adoração, ela glorifica a Deus, mas ela produz pureza para o cristão e para a igreja. A santidade de uma igreja ou de um indivíduo é a chave para a qualidade de sua adoração. E, reciprocamente, a qualidade da nossa adoração é a chave para a nossa santidade. Então, é um processo, né, de dupla via, em que nós glorificamos, em que nós nos tornamos santos. Através da adoração, Deus pretende que a igreja seja edificada e os santos sejam transformados. Quando nós temos uma adoração inaceitável, a igreja ela enfraquece, mas quando nós temos uma adoração aceitável, a igreja ela se fortalece, ela é edificada, e ela é edificada não significa que ela passa a se sentir melhor, não, mas nós passamos a viver melhor, a viver o verdadeiro evangelho, não é? Então vejam o poder da adoração real e verdadeira. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Esse versículo lembra a história de Moisés, né? Quando falou face a face com Deus e o rosto dele brilhava tanto que quando ele chegou diante do povo, as pessoas não podiam olhar para ele. E é isso que a verdadeira adoração produz, tanto em nós quanto numa igreja. Ela transforma a vida das pessoas, né? Nós nos achegamos a Deus, porque como nós viemos falando todas essas aulas, a adoração não é um ato de cantar, né? Não é um ato de prestar um louvor, mas é um ato de viver, é uma opção de vida, em que realmente Deus é exaltado em todas as circunstâncias. E o último resultado da adoração que nós vamos ver hoje é que na verdadeira adoração os perdidos são evangelizados. Quantas pessoas são atraídas ao Senhor através de ver uma vida de adoração, não é? Às vezes nós achamos que o que nós falamos é o que convence do pecado, é o que atrai as pessoas para Jesus, mas muito mais do que o que nós falamos é o que nós vivemos. Se a sua vida é uma vida de verdadeira adoração, você vai atrair pessoas a quererem descobrir o mesmo segredo dessa paz, dessa alegria, desse honrar a Deus que a sua vida oferece. Você vai edificar seus irmãos e você vai atrair pessoas que não têm Jesus a querer conhecê-lo. E John MacArthur termina esse capítulo com algumas palavras que um adorador puritano escreveu. E eu vou deixar, né, essas palavras aqui no final da nossa aula como uma oração, realmente, que cada um de nós possa fazer diante de Deus, se utilizando dessas mesmas palavras desse adorador puritano, que disse o seguinte: glorioso Deus, a chama de minha vida é adorar a Ti. A coroa e a glória da minha alma são adorar-te. Prazer celestial é me aproximar de Ti. Capacita-me por Teu Espírito a agora Te adorar, para que eu possa esquecer o mundo e ser trazido à plenitude da vida, para que eu seja renovado, confortado, abençoado. Dá-me conhecimento da Tua bondade, para que eu não fique temeroso por Tua grandeza. Concede-me, ó Jesus, Filho do homem, Filho de Deus, que eu não fique atemorizado, e sim me aproxime com amor filial, com ousadia santa. Ele é meu mediador, irmão, intérprete, braço, árbitro, cordeiro. A ele glorifico, nele eu me edifico.
Coroas para ofertar não tenho, mas a que tu deste eu devolvo. Contente de sentir que tudo é meu quando é teu, e quanto mais é meu quando a ti entreguei. Que eu viva inteiramente para o meu Salvador, livre de distrações, de cuidados, de empecilhos, a busca de caminho estreito. Fui perdoado pelo sangue de Jesus. Dá-me nova percepção dele. Continua perdoando-me por ele. Que eu venha todos os dias à fonte e todos os dias seja novamente lavado. Que eu possa sempre te adorar em espírito e em verdade. Que nós possamos fazer todos os dias essa oração.